Chegamos oficialmente aqui à nossa camada de domínio, a parte da nossa aplicação que vai processar as regras de negócio, as nossas regras do nosso produto, né? E chegamos aqui no ADD User Service. O ADD User Service, digamos assim, é a classe que vai orquestrar todos os objetos dessa camada para entregar alguma coisa para o nosso código requisitante, para o nosso código cliente, que no caso é o controller, né? O controller que solicita alguma coisa do serviço, o serviço executa um comando, né? Faz uma alteração numa entidade ou então recupera uma coleção de dados, um dado específico, né? E devolve para o controller. O controller se encarrega de devolver lá no response da API, certo? Tem muitas coisas interessantes que a gente vai pontuar aqui, mas o que acontece? Nós vamos criar uma entidade nova, né, do zero. A gente vai criar junto, eu vou mostrar para vocês como é o processo de criação, como é que a gente pensa essa arquitetura. E o service, ele é a chave, se você não entendeu ainda, é a arquitetura hexagonal, clean arc, né, a arquitetura em camadas. Aqui o service, ele é a chave para você entender tudo. Porque o que acontece? Como eu já disse, o service ele vai orquestrar todos os objetos aqui do domínio para entregar alguma coisa para o controller, mas ele consegue fazer isso de forma completamente independente do código de infraestrutura, né, que é a nossa camada aqui de infra. Nessa camada de infra a gente falou bastante do Nest, né, falou bastante de bibliotecas, né, de adaptadores, tudo mais. Já que dentro do domain a gente entra com a perspectiva um pouco diferente, né? É mais código nativo, mais coisa nativo não, desculpa, é mais código caseiro, né? Que a gente vai fazer aqui dentro de casa para atender as demandas da nossa empresa, do nosso produto, enfim. O que acontece? Uma coisa muito interessante para a gente perceber aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Vou te mostrar as dependências, né? Ó, você percebe que todas as dependências aqui do nosso service estão todas dentro aqui da nossa camada de domínio, né? Com exceção do Nest, que é uma dependência global, né? Por que ele existe ainda essa dependência aqui com o Nest? Porque nós estamos utilizando a injeção de dependência, justamente por causa do inject, do injectable. Se eu quisesse que essa dependência com o Nest não existisse aqui, eu não faria a injeção de dependência, eu criaria uma forma que nos vídeos anteriores eu expliquei como você lá dentro digamos, lá dentro do seu controller, você injetar todas as dependências que o meu serviço vai precisar. Eu ficaria com o meu domínio completamente desligado, inclusive do framework. Mas eu optei por utilizar a injeção até para fins didáticos. Aqui vou mostrar para vocês como é que funciona. Tranquilo? Você percebe que todas as dependências aqui são dentro do domínio, né? Isso aqui é muito importante também. De repente seu produto, sua aplicação cresce e de repente tem um módulo ali da sua aplicação que você pode transformar aquele módulo em um produto e trabalhar com ele separadamente. Vai ser muito fácil você extrair, você ejetar esse módulo da sua aplicação principal e criar um novo projeto e trabalhar esse projeto separadamente. Você vai conseguir fazer isso sem muitas dificuldades e a separação de responsabilidades, né? Você vai ficar com código limpo, arquitetura limpa e código limpo, né? O código limpo, digamos, eu vejo o código limpo como um fruto da arquitetura limpa, né? Se você tem uma arquitetura limpa, seu código vai ficando limpo automaticamente. E obviamente o código limpo, né, nos ajuda a dar manutenção, né? Grande parte do tempo, né, de uma aplicação a gente gasta em manutenção, né? Você desenvolve a aplicação, demora 2, 3, 4, 5, 6 meses, 1 ano, 2 anos para desenvolver o MVP. Dali para frente, o resto da vida da aplicação vai ser manutenção em features que já existem, criação de novos features, né, baseado na necessidade do cliente. Ou seja, a manutenção vai ser a grande parte da vida e arquitetura limpa e código limpo nos faz ganhar tempo com manutenção e ser mais assertivos, né? Sem falar toda a questão de teste, né, separação de responsabilidades, enfim. Deixa eu olhar aqui quantos minutos nós estamos, certo?
E assim, pessoal, nós estamos aqui, ó, no ADD Use Service, né? Eu já falei aqui para você de todas as partes de dependências. O que eu quero mostrar aqui para vocês é o seguinte, ó. Esse service, ele é um orquestrador aqui da nossa camada de domínio, né? E coincidentemente eu estou adotando aqui o padrão Orchestrator. O que seria esse padrão aqui nessa classe? Eu tenho um método, que ele é um método público, que é um método que essa classe expõe, e esse método ele executa várias outras operações que estão dentro desses outros métodos, né? Essas operações aqui, elas são, eu posso chamar do que eu quiser, mas na verdade, elas são operações que são independentes entre si, né? Elas não precisam estar juntas aqui dentro do mesmo método execute, então eu fui e separei essas operações e vou só simplesmente chamando aqui, ó, unique email, para validar se o e-mail é único, persist, um método para persistir, se ele passar da validação, iGetById, ele vai pegar o usuário pelo ID, né? Se o usuário vier, ele vai dar um método send welcome email, e você vê que esses métodos aqui eles são todos privados, ó, método privado, né? Método privado, ninguém tem acesso a esses métodos, só essa classe mesmo. Tranquilo? Isso é mais ou menos o conceito do Pardon Orchestrator, né? Parecido um pouco com Facade, né? Mas nesse caso aqui eu acho que se encaixa mais com o Factory. Fica de lição de casa aí para você pesquisar e aprender um pouco mais. Tem dois, digamos assim, tem dois trade-offs aqui que eu quero mostrar para vocês, que é o seguinte, esse result, né, isso aqui, se você é mais experiente, você já percebeu que isso aqui é um code smell, é algo muito perigoso, você dá um return aqui no result dessa forma, jogando o objeto, é muito ruim para a sua aplicação, você está deixando objetos jogados aí espalhados pela sua classe, né? A gente sempre deve criar, né, uma classe nova, um objeto novo, para representar isso aqui, para representar essa saída. Da mesma forma que nós temos um objeto aqui, ó, que é a nossa entrada, né, o createUserDTO, né? Tem a classe createUserServiceInputDTO, né? Nós vamos criar uma classe aqui para representar a nossa saída. Nós vamos trabalhar ainda um pouco nisso aqui, certo? E outra coisa que eu não diria que não sei se encaixa no CodeSmell, mas seria esse método aqui, send welcome email, né? A gente tem aqui, ó, to email, né? Subject bem-vindo, olá, tem um texto aqui. Isso aqui é a nível de teste, viu, pessoal? A gente provavelmente no decorrer, né, a gente vai criar um módulo só para envio de e-mail, né? Nesse módulo a gente vai ter modelos de e-mail, vai ter esses modelos salvos no banco, a gente vai fazer uma coisa bem bacana, né? Vai ser um módulo aqui da nossa aplicação que vai ficar responsável exclusivamente para enviar e-mail. Mas o que eu quero que você entenda é a estrutura do nosso service e de que forma ele faz essa orquestração entre todos os objetos do nosso domínio, né, para entregar alguma coisa para o nosso código cliente, que é o controller. Correto? Te espero nos próximos vídeos.